Fala comigo, minha autarquia, princípio da alteridade. Vamos direto para o quadro. Dando continuidade à teoria do crime, nós já falamos sobre conduta, falamos sobre resultado. Nós falamos sobre sujeito ativo, passivo e objeto. Os senhores já sabem que todo crime possui objeto jurídico, mas nem todo crime possui objeto material ou naturalístico. Os senhores já sabem que todo crime possui um resultado jurídico, mas nem todo crime também possui um resultado naturalístico. Mas antes de avançarmos para tipos de crime e depois falarmos de nexo de causalidade e de suas concausas, nós precisamos falar do princípio da alteridade. Taurino, que coisa linda esse nome, alteridade. Princípio da alteridade diz o seguinte, que não é punível a conduta de lesionar o seu próprio bem jurídico tutelado. Espera aí, Taurino, explica melhor, não entendi. Nós já sabemos o que vem a ser os bens jurídicos tutelados. São direitos protegidos pelo Estado. O cidadão possui direitos que são protegidos pelo Estado. Mas se ele lesionar o seu próprio direito, o seu próprio bem jurídico, o Estado tem como punir? Não. Ele é o proprietário, ele é o detentor, ele é o possuidor daquele bem jurídico. Então o Estado não pode. Porque se nós pegarmos aqui a conduta horrenda descrita no artigo 122 do Código Penal, que é instigar ou induzir ou mesmo prestar auxílio ao suicídio ou à automutilação. Mas os senhores imaginem que uma pessoa que ela não foi instigada, induzida ou auxiliada, mas ela comete suicídio. Ou se ela se automutila, ela produz lesão corporal no seu próprio corpo. Quem seria o sujeito ativo? Vamos chamar ele de Dagoberto. Dagoberto pegou uma lâmina e começou a desferir cortes no seu braço. Então, quem é o sujeito ativo? Dagoberto. Quem sofreu a consequência? Dagoberto. Senhores, entendem isso? Ele é o possuidor do direito que ele mesmo está lesionando ou colocando em perigo. Se uma pessoa comete suicídio, ela está tirando a própria vida. Se uma pessoa se automutila, se ela pratica o crime de dano, imagine que você acorda um dia chateado porque aquele candidato que ensinava as pessoas a ficarem ricas, ele perdeu a eleição. Aí você pega a marreta, como um brasileiro muito inteligente que você é, pega uma marreta e começa a quebrar o seu carro. Crime de dano ao patrimônio. O Estado tem como punir essa atividade? Não! Até porque parece muito aí que essa pessoa é um inimputável, não é? Ele está destruindo o seu próprio patrimônio. Brincadeiras à parte, senhores, princípio da alteridade, ele diz que o Estado não punirá, é impunível a atitude de lesionar ou colocar em perigo o seu próprio bem jurídico tutelado. Ficou claro isso, senhores? Nós vamos pegar ainda o exemplo aqui, falando de crime comum e crime de mão própria. Taurino, que vem a ser crime comum, são tipos de crime. Nós temos essas duas categorias aqui de crime. O crime comum é aquele crime que qualquer pessoa pode cometer. Qualquer pessoa
poderá ser o sujeito ativo. O sujeito ativo de um crime comum. Mas o crime de mão própria não é toda pessoa que vai poder ser o sujeito ativo. A própria lei, no tipo penal, vai descrever quem poderá ser, porque são pessoas de capacidade especial. Como no caso do peculato, e eu já falei repetindo, é um crime praticado pelo funcionário público. Crime de mão própria, porque só quem pode cometer o crime de peculato é o funcionário público. Ou no caso, aí vem a exceção. No caso de um concurso de agentes, nós vamos falar isso futuramente, lá na frente nós vamos falar. Concurso de agentes é quando mais de um indivíduo comete o crime. Nós já falamos da autoria, da coautoria e do partícipe, lembra? Pois bem, se o coautor do crime de peculato, ele sabe não só da prática criminosa, do que eles vão fazer, que é ilícito, mas também sabe que aquela pessoa é um funcionário público, se ele tem ciência, ele também responderá por peculato. Esta é uma exceção. Do contrário, em regra geral, só quem comete peculato é quem é funcionário público. Nós podemos exemplificar também aqui no 123, que é o infanticídio. O crime de infanticídio, ele é cometido pela mãe. A mãe mata o seu filho recém-nascido porque ela está sob o efeito do estado puerperal. Muitos hormônios trabalhando nela, eu aqui não vou dar uma explicação científica, mas já vi de perto uma mulher no estado puerperal falando coisas absurdas. Então a mulher, sob o efeito do estado puerperal, ela mata o seu próprio filho. Outra pessoa pode cumprir o infanticídio? Cometer o infanticídio? Não, só a mãe, porque é de capacidade especial. Crime de mão própria. Não é comum, é de mão própria. Existem as pessoas específicas para cometer aquele determinado crime. Ficou claro isso? O aborto. Agora eu gostaria de falar também sobre o 122. Olha que interessante aqui. Como eu acabei de falar da autoria e coautoria, nos remetendo a um vídeo passado, o artigo 122, ele fala da instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio e à automutilação. Senhores, auxiliar, instigar e induzir, os senhores lembram tanto quanto eu? E se não lembra, volta lá, procura esse vídeo sobre participação, que os senhores vão perceber que essas três atitudes, esses três comportamentos, essas três manifestações aqui, auxiliar, instigar e induzir, são próprias de quem é reconhecido como partícipe. Correto? Então, se alguém ajudou o criminoso a cometer aquele crime, auxiliando, instigando ou induzindo, ele será partícipe. Mas no caso do artigo 122, estas três atitudes aqui são elementares do tipo penal. Taurino, o que é elementar do tipo penal? Elas estão descritas no artigo.
Está escrito lá no artigo 122 que se a pessoa auxiliar a automutilação, se ela instigar ou induzir o suicídio, pena de, deixe-me ver aqui, reclusão de 6 meses a 2 anos. Já viu aquela pessoa que chega pra você e diz que tá com vontade de se matar, aí você brincando diz assim, vai mesmo, rapaz, tu é tão feio que dá vontade de morrer só de olhar pra tua cara. Querido, essa sua brincadeirinha, se ela sair dali e tirar a sua própria vida, ela pode te complicar. Porque pode ser entendido que você induziu, que você instigou, ou para quem fornece algum tipo de material para isso, auxiliar. Ficou claro isso, senhores? Então, auxiliar, instigar e induzir pessoas à automutilação ou ao suicídio não será compreendido como partícipe, e sim como o autor do crime tipificado no artigo 122. Ficou claro isso, senhores? Um forte abraço.